seja bem-vindo a mais um podcast Restaurar, onde aqui nós só trazemos a palavra, apenas a palavra. E conosco aqui está o pastor Delto, nosso sênior da nossa igreja Comunidade Evangélica Restaurar, né? Coordenador e diretor também da Escola Teológica da Restaurar. E, pastor, dá uma palavrinha, pessoal. Graça e paz, queridos, é uma honra estar aqui hoje, né? Num tema tão polêmico como esse que vamos abordar, mas muito importante, né? Você que está conectado conosco aí, seja bem-vindo, sinta-se à vontade, né? E não se sinta ofendido, né? Porque nós estamos aqui, como teólogos, né? Para falar do reino de Deus, acima de qualquer coisa, né? Não é placa, não é nada, é reino de Deus. E conosco também, dando a honra, nosso bispo também sênior da igreja IMAF, coordenador e diretor da Itepa Bible College, Adson Belo, conosco. Fala galera, todos telespectadores desse podcast Restaurar, que bom fazer parte dessa bancada, um bate-papo importante para nutrir a nossa mente e o nosso coração. Fique ligado, tem coisa boa aí nesse programa. Para a gente dar início, o tema de hoje que a gente trouxe é um pouco polêmico. Será? Assim, e algo que também está acontecendo conosco. Nós tivemos nesse carnaval o retiro de jovens, né? 4 dias, 3 dias na chácara, e a gente teve lá, os pastores estavam juntamente conosco, vivemos a manifestação do Espírito palpável lá. 16 jovens aceitaram e desceram as águas, e diante do que está acontecendo, não só na nossa igreja, mas em toda a nossa nação, a pergunta é: o que estamos vivendo nos dias de hoje na igreja? Um avivamento ou um entretenimento? Eita! Quem quer começar? Começa, pastor Delto. O senhor é da cidade e eu vou embora daqui a pouco. Vamos lá, né? Começa comigo? Jogou a bola firminho no meu pé, né? Queridos, vamos dizer assim, aqui nós estamos vivendo, né, na verdade, um avivamento. Avivamento é algo muito delicado de se falar, porque o avivamento já aconteceu e tem acontecido. Muitas igrejas esperam um avivamento. Olha, um grande avivamento. O avivamento começa dentro de nós. Você dá lugar para a presença do Senhor, você já entra numa atmosfera de adoração, de avivamento. E aqueles barulhos, né? Muita coisa que está tendo hoje aí é entretenimento. É muito barulho. E, na verdade, você olha assim, eu vejo assim, como pastor de igreja, eu vou dizer algo interessante, porque quando você olha para um avivamento, que todos dizem por aí, obviamente ele tem que ter base, ele tem que ter fundamento, ele tem que ter estrutura. E aí você olha para a vida da pessoa é toda torta. E aí que ela está rodopiando, virando língua, virando cambalhota e falando, nossa, eu estou avivamento, sai daqui da igreja, daqui a pouquinho lá fora. Aí você vai ver o Instagram da pessoa, as fotos é de arrepiar, a conduta da pessoa é de arrepiar. Então, que avivamento é esse? Será que é um avivamento? Eu jogo essa pergunta, essa réplica para o nosso bispo, um avivamento ou um entretenimento? Eu penso que uma das coisas que a gente precisa definir é o que é avivamento, a etimologia da palavra avivamento. A palavra avivamento vem da palavra ahavá. Ahavá significa amor. Então, nenhum avivamento se manifesta se a fonte dela não for amor. Só que o amor não é sentimento, é mandamento, é racionalidade. Ao contrário do que todo mundo acredita, que amor não é excesso de dopamina, amor é racionalidade, por isso chama ahavá, que daí vem avivamento. 2, segundo ponto. Dwight Little Moody, um dia perguntaram para ele como definir uma igreja que está vivendo um avivamento. Aí ele disse, Dwight Little Moody, quando essa igreja tem a capacidade de mudar a rua onde ela está instalada, a cidade onde ela está instalada e o país onde ela está instalada. É isso aí. O verdadeiro avivamento não é uma igreja que produz culto, o verdadeiro avivamento é uma igreja que tem a capacidade de mudar a sociedade e seu bairro. Se a gente pegar 4 ondas do avivamento, a partir de John Wesley, a gente vai ver avivamento de John Wesley mudando a sociedade. A gente vai ver avivamento do país de Gales, de Evan Roberts, mudando a sociedade. A gente vai ver avivamento da Rua Azusa, com William Seymour, mudando a sociedade. A pergunta que não quer calar, se a gente não entender que avivamento tem uma missão de mudar a sociedade, é só entretenimento. Diante disso, a pergunta que a hora que você falou ficou para mim: como que eu consigo colocar esse hábito, desse avivamento, desse amor, para transformar isso numa cultura? Simples. Existem, dentro da sociologia, nós chamamos de cultura e inculturação, ok?
O problema hoje é que avivamento precisa ser inculturado. Não é mais uma cultura da igreja. Então ela precisa ser inculturado, fazer nascer de novo. Aí vocês vão me perguntar, o que é isso? Dos 12 profetas menores, o profeta menor se chama Abacuque. Abacuque é o responsável de profetizar o avivamento. Aviva, Senhor. Aviva, Senhor. Só que tem um detalhe. Abacuque começa o seu livro com a primeira palavra do livro dizendo sentença. Porque todo avivamento começa com a sentença. A mensagem de avivamento não começa anunciando o céu, começa anunciando o inferno que nós estamos vivendo. Abacuque, em hebraico, significa abraço. Então, o verdadeiro avivamento começa a partir da enculturação de entender que eu estou a caminhos largos para o inferno, preciso me conscientizar que o céu é minha esperança a partir de Cristo, e um abraço define todo o propósito do avivamento. Sem palavras, é isso aí mesmo. Como eu disse, né? O que acontece nas igrejas hoje, não vamos generalizar, né? Não é a maior parte disso, mas muito é barulho, né? E como o bispo disse, o avivamento vem de amor, né? O amor não é um sentimento, é uma ação, né? É um mandamento. É um mandamento. Ou seja, como que você pode fazer tanto barulho? E aí eu volto, né? Porque a árvore, você conhece a árvore, segundo a Bíblia, pelos seus frutos. Então, ou seja, o cara aqui dentro está avivado, está rodopiando, virando cambalhota, falando em língua. Chega lá fora, o cara tem uma vida totalmente destruída. Então, que raio de avivamento é esse? O senhor vê o exemplo que o senhor deu sobre a árvore. O senhor disse, o avivamento é conhecido pelos frutos, ok? Sim. Se o senhor colocar uma árvore que tem fruto e folha, quando o vento sopra, o que vai fazer barulho não é fruto, é folha. Então, o entretenimento é folha, avivamento é fruto. Pronto, é isso aí. E essa questão do fruto que é a dificuldade, porque eles não conseguem, ou eles acham que o fruto é para eles mesmos degustarem. Eles não entenderam o que é uma frutificação no Espírito. Principalmente para os jovens de hoje, como que eles conseguem entender o que é esse fruto? Jesus propôs mais de 40 parábolas. Uma parábolas eu chamo a parábola do avivamento. Ela não tem esse título, mas se nós contextualizarmos a partir do nosso bate-papo sobre avivamento, ela é conhecida como a parábola do avivamento. Ele diz que havia um avicultor que tinha um vinhedo, que tinha uma figueira plantada no meio da vinha. Tem uma figueira plantada no meio da vinha. E ele desce para buscar nessa figueira fruto. O fruto, o figo, que é o fruto da figueira, ela tem a capacidade de nutrir e curar. A pasta de figo servia para curar e colocar nas feridas. O senhor lembra sobre o rei Ezequias? Sim. Então, o avivamento verdadeiro, ele alimenta e cura. Vou de novo. O verdadeiro avivamento, ele alimenta e cura. Avivamento que não alimenta, que não cura, não é avivamento. Não é avivamento. Que nem, por exemplo, deixa eu jogar uma bola. Aquilo que aconteceu agora, esses pouco tempo, agora nos Estados Unidos. Ficaram dias e horas ali. O que o senhor pode dizer? Aquilo é um avivamento ou um entretenimento? Manifestação. Porque o grande problema está aqui. Nós estamos tão empobrecidos sobre o assunto do avivamento que acreditamos que uma manifestação se tornou um avivamento. O detalhe importante que a gente precisa entender, baseado na fala de um grande sociólogo, Pierre Bourdieu, diz que o papel da igreja é mudar a sociedade. Pierre Bourdieu diz que o papel da igreja é mudar a sociedade. Então, preste atenção. Toda vez que a igreja viver um avivamento, ela muda a sociedade. Atos capítulo 2. Estavam 120 e recebe o derramamento do Espírito Santo. Sim ou não? Sim. Só que o avivamento só começa quando eles saem do cenáculo. De novo. 120 estão no cenáculo e derramamento do Espírito. Joel disse, e derramarei sobre toda a carne. Então o derramamento vem dentro do cenáculo. Mas avivamento acontece fora do cenáculo. Porque quando fora do cenáculo Pedro prega, quase 3.000 almas aceitam Jesus. Então derramamento e avivamento. Não adianta a gente viver uma igreja que recebe o derramar no domingo, mas não tem a capacidade de mudar a sociedade na segunda. É a transformação, né? Ou seja, se você está sendo avivado, está tendo cheio do Espírito Santo, como que você não pode mudar nem a sua própria vida? Como que você não pode ser transformado por aquilo? Hoje nós estamos vindo numa globalização das igrejas e uma banalização do evangelho. É o quê? Ventos de movimentos que nego fala que é avivamento. Por isso que eu até perguntei de algo que foi tão polêmico. Lá teve um avivamento lá nos Estados Unidos. Eu digo, não, eu sempre disse, não, aquilo não foi avivamento. Um derramamento. Foi um derramamento, só que
o William Seymour, né, da Rua Azusa. O que aconteceu? Eles estavam orando e lendo a palavra. Quando veio o avivamento, houve transformação que transformaram a história. Se espalhou, porque assim, é esse o cuidado que a gente precisa ter. Não é barulho só. Ali começa como um derramamento. Na Rua Azusa, em Los Angeles, começa com derramamento. Sim. Do derramamento se manifesta o avivamento. Por que se manifestou o avivamento? Porque dois camaradas saem da Suécia, Daniel Berg e Gurnavin, e vão na Rua Azusa. Da Rua Azusa, eles são cheios através desse derramamento e recebem um enviar do Espírito Santo a Belém do Pará. Quando ele desembarca em Belém do Pará, daí se manifesta o avivamento, porque avivamento tem a capacidade de se espalhar, ok? Só que o grande derramamento, o avivamento, começa a partir de oração. Quem é o profeta responsável para falar sobre avivamento? Abacuque. Abacuque, o livro dele começa falando sobre sentença, sim ou não? Sim. Só que você olha o capítulo de número 3 de Abacuque, está escrito assim, verso 1, olha o detalhe. Quem puder colocar na tela aí, está no tape aí na edição. Abacuque 3:1, começa assim: a oração de Abacuque feito por canção. Então o avivamento não começa cantando, começa orando. Por que o entretenimento hoje está tão grande? Porque é uma geração que canta sem orar. E o verdadeiro avivamento começa orando, cantando. Então nós estamos vivendo um avivamento falso, de lata vazia, com muita melodia, com muita dopamina e sem oração. E foi algo que teve uma ministração na sua igreja a respeito disso, dos tipos de louvores. Isso. De que não é só a técnica. Se não tiver unção, Não adianta. não vai trazer. Não adianta. E uma coisa que a gente fala muito aqui, e a gente instrui os jovens, é entender qual que é o entendimento sobre a eclésia. A igreja fora da igreja. Igreja fora da igreja. Vocês sabem que a palavra eclésia vem do grego. Essa palavra nasce em Atenas, que é o berço da filosofia. Essa palavra não nasce no contexto religioso. Ele nasce no contexto de pensadores. Filos, pensadores, filosofia. Antigamente, quando na Grécia queria discutir política e filosofia, ia para a eclésia. E o que era a eclésia? A praça. Então, se ele fosse da direita, eu fosse da esquerda, ou eu fosse da direita, ele fosse da esquerda, se nós quiséssemos discutir, a gente ia para a eclésia. Em Atenas, a praça. Se nós fôssemos filósofos, e ele tinha uma linha, eu tinha outra, nós íamos para a eclésia, debater. Quando Jesus se apodera dessa expressão em Mateus capítulo 16, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Ele está se consubstanciando no conceito de Atenas. Ele está dizendo, lá em Atenas, aquela igreja não tem dono. Só que na minha, eu tenho dono. E outro detalhe, só que ela não nasceu para ficar em quatro paredes. Ela nasceu para proclamar aí fora. E aí a grande dificuldade é que eles recebem um derramar lá e querem voltar para aquele lugar. E não pode, né? Pastor Deldo, a pergunta que não quer calar hoje é, há um avivamento em Atos 2. Só que Atos capítulo 1, verso 8, diz, ficar em Jerusalém até que do alto, sejai-vos revestido de poder. Então, eles são revestidos, que é o derramar, que é o que aconteceu nos Estados Unidos. Então, derrama-se o Espírito Santo, entretanto, começa-se o avivamento, que é propagação. Eles começam com 12, de 12, 3.000 almas aceitam Jesus. Depois, no capítulo 4 de Atos, tem mais 5.000 aceitando Jesus. E quando eles chegam no capítulo 6 de Atos Apóstolos, é uma multidão que não pode contar. Só que Deus havia dito uma coisa, ficar em Jerusalém, depois pregar em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Só que no capítulo 6, eles continuam em Jerusalém. Já eram para ter ido para Judeia e Samaria. Sim. Capítulo 7, Estevão é apedrejado à morte. Por que Estevão é apedrejado até a morte? Porque a igreja quer ficar só em Jerusalém. Por isso que o capítulo 8, verso 1 de Atos, diz que houve uma perseguição e todos foram dispersados e desceram de Judeia, Samaria a pregar. Porque o verdadeiro avivamento me tira da zona de conforto. É isso aí. Nessa questão, qual que é o principal objetivo, então, dos líderes hoje, dos ministérios? Para eles trazer esse entendimento para o rebanho que eles estão apacentando, para os líderes da juventude, dos adolescentes. Uma das coisas é fazer o Itepa Bible College, vai te ajudar. Vai, pastorzão. Eu sou teólogo formado pela Universidade Unicesumar e continuo fazendo teologia com o nosso mestre aí, com o bispo, lá no Itepa. Então, aprender a Bíblia, né?
A Bíblia diz, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Hoje, a igreja hoje virou algo comercial, mais entretenimento do que espiritual. Porque há muitos ventos que estão chegando, né? Uma guerra constantemente. As pessoas vêm na igreja hoje por uma troca. Bom, eu vou na igreja para trocar algo com Deus. Eu vou para a igreja para Deus me dar um carro, para Deus dar uma casa, para Deus salvar minha família, enfim, N coisas. Vem sempre para pedir. A maioria hoje, se tivesse esse avivamento acontecendo, como deveria, como já foi ordenado desde lá no início, a igreja estaria vindo para adorar, né? Estaria vindo para orar, para buscar realmente o verdadeiro avivamento. A igreja, num contexto, né, no contexto, não são todos, a maioria vem a troco de uma troca. Verdade. Bem a verdade, essa semana eu deparei com um casal que eu falei, viu, cadê vocês? Sabia que a pessoa estava com câncer, né? E nós oramos aqui. E eu não curei nada. Quem curou foi Jesus Cristo. Toda a honra e toda a glória para Ele. E aí a pessoa foi curada. Bispo, ela sumiu da igreja, ela e o esposo. Não, mas porque Deus já fez uma bênção. Então, mas Ele fez uma bênção na sua vida. Então você foi atrás de troca. Então Jesus virou uma moeda de troca. Então eu vou aqui, que não é diferente do passado. Porque havia uma multidão que o seguia, mas apenas uma mulher o tocou diferente, né, que dele saiu virtude. Ou seja, o tocar diferente tem que ter renúncia, tem que ter prostramento, prostrar. Aquela mulher se prostrou, tem que romper as barreiras. Imagina nós aqui como testemunho de vida que nós conhecemos, que vocês conhecem. Eu tive que passar por cima de uma religiosidade. Eu abri mão de todos os meus negócios, da minha vida profissional, para viver o evangelho na íntegra. E aí Deus leva a minha filha. E aí, como fica? Se eu tivesse vivido até aqui um evangelho barato, como muitos estão vivendo, que a gente tenta pregar ao contrário disso, na verdade eu teria parado no meio do caminho, porque Jesus não deu. Engraçado, eu nunca pedi nada para Deus para mim, eu pedi sempre para as pessoas. Mas quando eu pedi para mim, Ele não falou não. Né? 10 mandamentos, falamos isso ontem na mesa. Tem 11 nãos. Então, dos 11 não, Deus fala não. Deus falou não para mim. Mas o não dele proporcionou algo que tem entoado até os dias de hoje. Ou seja, a minha decisão não é pelo que está acontecendo, mas é por amar a Cristo. Vamos voltar no que nós falamos. O avivamento é amor. O avivamento, ele tem que queimar. É uma chama que ela não apaga. É uma chama que tem que viver. Nós temos que ir para a igreja para adorar a Deus em espírito e verdade, como diz a palavra. Ou seja, não venho só para fazer um barulho. Não só para ver barulho, não só para ver uma musicalidade. E aí sim, se as pessoas hoje ouvirem os mestres, ouvirem os pastores que querem pregar, não o barulho, mas sim um avivamento pautado em transformação, como já foi dito para o bispo, renovo, e algo contagiante, porque se você está cheio de uma coisa boa, você vai querer passar para outra pessoa. Tanto é bem a verdade, que quando Jesus vai para Samaria, naquela mulher samaritana, ele oferece para ela uma fonte que ia jorrar dentro dela. Aquela mulher foi ao meio-dia, um lugar improvável, para se esconder de todo mundo, que ninguém vai no deserto, no poço, ao meio-dia pegar água. Ela foi ali porque ela estava se escondendo de todo mundo. Jesus transformou a vida dela, trouxe vida para ela. Quando ela volta para a casa dela, ela voltou com avivamento. Como assim? Não tinha barulho, não tinha nada. Só que quando ela voltou, ela anunciou. Imagina uma mulher que está escondida vai no horário improvável, numa fonte, porque não queria que ninguém visse ela. Aí ela volta para a cidade, ela já tinha 6 relacionamentos, como Jesus indaga ela. E quando ela volta, ela virou uma das maiores evangelistas ali, porque ela evangelizou, olha, vem aqui, conheci o mestre. Pô, se ela era uma mulher que ela não era bem vista, a palavra dela era ignorante. Ninguém queria ficar perto dela. Agora, quando você tem um encontro genuíno com Deus, com um avivamento com o Espírito Santo, com a presença dele, você é transformado e as pessoas conseguem ver. Ah, era o Delto, fazia isso. Ah, não, esse cara não presta. Esse cara não vale nada. Como aquela mulher. A mulher samaritana não vale nada. Ela não presta. Ela está jogada para ficar ali. Mas aí, quando ela volta transformada por uma palavra liberada. Por um momento. Em João capítulo 4, em João capítulo 7, verso 38, diz o quê? Do meu ventre, do nosso recorrerá um rio de água viva. Aí entra o que nós estamos falando. Se ela foi impactada, ali ela já recebeu a palavra de João 7, 38. Ela começou a virar um rio, porque ela contagiou onde ela passou. Onde o rio passa, ele contagia. É verde ao lado dele. Tudo tem vida. É isso aí. O avivamento, ele tem que trazer vida. A pergunta sobre a definição que o pastor Delto disse sobre como
conscientizar a igreja a partir de um avivamento. Todo avivamento nasce a partir da oração. O caminho mais simples e mais fácil. Um dos grandes reformadores alemãos, chamado Martim Lutero, ele vai dizer que a oração é o suor da alma. A oração é o suor da alma. Outro reformador escocês, chamado John Knox. John Knox dobrava o joelho e a oração dele no quarto é: me dá a Escócia, senão eu morro. Eu visitei Genebra, Suíça, e subi na torre, onde João Calvino, o reformador, todo dia, 4 da manhã, subia na maior torre, e aonde os olhos dele alcançavam nos 4 cantos, 4 da manhã, João Calvino orava e dizia assim: aonde os meus olhos alcançar, me entrega para que eu possa pregar o teu reino. Então, todo o avivamento começa a partir de uma vida de oração. Atos 2, 120 estão orando. Atos 3, está escrito: e Pedro e João subindo a hora da oração. Atos capítulo 13, a Bíblia diz que na igreja de Antioquia eles estão orando e jejuando, e disse o Espírito Santo. Então, o melhor caminho para estartar um avivamento em uma comunidade local é preservar uma vida de oração. Eu vou falar uma coisa, não sei se vai criar polêmica. Nós estamos cada dia mais perdendo a cultura da oração que eu fui criado na igreja. Sim. A maioria das pessoas aqui que estão assistindo também, ou criados dentro desse hábito. Nós chegamos na igreja, a primeira coisa que nós fazemos era o quê? Dobrar o joelho para agradecer. Cada dia mais a gente vai perdendo. Por quê? Porque a igreja deixou de ser um ambiente de entretenimento, deixou de ser um ambiente de avivamento, passou a ser um ambiente de entretenimento. Então eu venho para a igreja para consumir. Então, como consumidor, eu sento, cruzo os braços, masco o chiclete e vamos ver o que tem hoje para mim. Uma boa música, uma boa projeção, uma boa palestra e vou embora. Então o grande problema está aqui. Uma falta de vida de oração me faz me tornar um consumista da fé. E aí a gente está criando produtos. Toda vez são novos produtos, porque os produtos satisfazem o coração e o ego das pessoas. Isso. Deixa eu pegar uma carona no que o senhor estava falando. Eu estive lá na Escócia e eu fui lá no castelo da Rainha Mary. E ela foi uma rainha muito sanguinária, né, segundo os costumes deles lá. E ela mandava matar, ela mandava destruir. E naquela época a Escócia não pertencia ao Reino Unido, não pertencia à Inglaterra. E havia uma guerra. E todo mundo sabemos nós sabemos muito bem que o exército inglês é muito perfeito. Até hoje eles são muito, né, perfeitos na sua conduta, nos seus armamentos. E a princesa Mary, ela falava uma frase, tem lá no palácio, eu vi lá, dizendo o poder da oração. Ela falou: eu prefiro enfrentar o exército da Inglaterra inteiro do que encarar John Knox de joelho, orando. O poder da oração que transforma. Eles acham que não entenderam a questão de ser um sacrifício vivo. Porque é o que a gente tem falado com os jovens de hoje aqui, um altar sem apresentar, sem sacrifício, só se torna uma lareira. Ou sem fogo vai se tornar só um lugar para apodrecer carne. Você já viu como o judeu ora em frente ao muro da lamentação? Ou você já viu um judeu orando? Já viu ou não? O judeu ora assim: chamai Israel Adonai, chamai Israel Adonai, chamai Israel Adonai, chamai Israel Adonai, chamai Israel Adonai. Por que eles oram? Ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. É o chamar. Por que eles oram movimentando o corpo? O judeu diz que a verdadeira oração é como uma chama. Então a gente ora com o corpo. Então quando ele balança, ele diz assim: é como a chama queimando. Então a verdadeira oração queima o meu corpo, queima o meu pecado. O problema nosso é que a gente não está orando mais. Nossa geração só vai viver um avivamento completo quando a gente for colocado dentro de um peixe. É isso aí. Porque dentro do peixe Jonas ora. Verdade. Mas a palavra que o bispo trouxe a respeito de Abacuque, não seria uma deficiência de apresentar essa sentença? Sim. E eu não estou dizendo que a gente não tem profetas que denunciem. Por exemplo, eu sou um desses, pastor Delta é esse. Tem vários. O problema é que hoje é mais fácil ouvir quem não denuncia o peso, uma sentença. Porque você imagina, o indivíduo entra em nossas comunidades, não em todas, e não é a maioria, porque tem comunidades saudáveis, o indivíduo vem com amante, uma vida promíscua, ele entra no culto, e não é lhe apresentado Abacuque capítulo 1, verso 1, a sentença. É lhe apresentado Abacuque capítulo 3, verso 17, ainda que a figueira não floresça.
Então o problema nosso é que a gente está falando de avivamento de 3:17 de Abacuque, sem apresentar Abacuque 1:1. Que é a sentença. É a sentença. É o grande Não está problema. mostrando o caminho do processo. É né? sobre isso. Então o indivíduo diz assim, cara, é muito top, eu preciso de uma palavra de vitória. Então o indivíduo vem para a igreja, por quê? Porque ele vem atrás de entretenimento. Eu estou lendo um texto, e eu vou mostrar para vocês, interessante, o que é entretenimento aqui. Me permitam ler esse texto? Olha Abacuque. Abacuque não, Êxodo. Shemot. Shemot capítulo 32, a mensagem que eu preguei ontem aqui em Bauru, na comunidade Restaurar, a gente está no podcast, e eu fiquei lendo o texto depois. Vocês sabem que a ausência de Moisés fez a criação de um entretenimento, Sim. que é um bezerro de ouro, ok? E o entretenimento gerou o quê? Dopamina. Eles estão cantando e dançando, estão ajuntados. Só que quando Moisés desce, Moisés vai indagar Arão, por que Arão fez isso? E olha a desculpa de Arão, capítulo 32, verso 24, isso aqui é profundo. Então, ele disse, ele quem? Arão disse, quem tem ouro, arranque, e deram-me. Ele está dizendo, eu pedi quem tem ouro, arranque, e me deram. Eu lancei no fogo, e saiu isso. Arão está dizendo, a culpa não foi minha, foi que saiu isso daqui. Eu não sei como isso criou. Só que tem um detalhe, tem um burril no meio do povo, tem um molde no meio do povo. O que faltava era matéria-prima. Sim. Então o problema dentro de nossas comunidades não é o bezerro, porque o molde do bezerro já existe. Sim. Se a gente não orar, matéria-prima vira o entretenimento, a gente cria bezerro todo culto. Verdade. Forte. Essa questão, então, ele está, né, na visão de Arão. Eu estou transferindo a minha responsabilidade. Voltou na Adame. Não fui eu, olha, eu vim aqui e saiu isso, é isso que ele está dizendo, saiu isso, como se ele não tivesse feito de forma intencional. Nós estamos falando de líderes hoje, que ele é intencional, ele é um promoter, ele não é um sacerdote. Ele é um promoter. Na igreja dele, de domingo a domingo, é pregador, cantor, ele nunca prega, nunca fala, não existe trabalho discipulado, não existe teologia, não existe nada disso. Cada dia ele está movimentando a igreja com alguma coisa, porque ele quer atrair pessoas. Só que uma hora isso se esgota, e ele precisa inventar coisas. Isso tem acontecido demais. Se esgota, e eu preciso inventar alguma coisa. Então, hoje é um bezerro, o povo enjoa do bezerro, um bode. O povo enjoa do bode, vamos inventando. Aqui, principalmente em Bauru, é muito disso. Será? Não, será que não acontece só aqui? E na verdade, o povo que está hoje congregando nas igrejas, eu digo assim, não é todo mundo, né? Não vamos generalizar, não é a maioria. Mas uma boa parte, eles não conseguem hoje mais criar uma raiz, porque não tem a base, como está sendo dito. E aí vem aqui, o senhor passa por lá, as pessoas, a gente tem um histórico aqui bem preciso. Passa-se por mês 1.000 pessoas, visitantes. Trânsito religioso. Exatamente. E onde estão essas pessoas? E aí eu posso falar de propriedade, porque a gente tem um controle bem assíduo sobre isso, com acompanhamento, com gente ligando e tudo mais. As pessoas, destas 1.000 pessoas, não dão 100 pessoas que voltam de novo. Mas porque não está bom? Não, porque começa a procurar entretenimento. Bezerros de ouro. Exatamente. Eu vou lá porque tem um fulano que toca lá. Mas o fulano que tem lá, ele pode ser até um homem usado, pode ser um cantor, um pregador. Sim, tem muitos homens e pregadores bons. Aqui a gente só traz gente que a gente conhece a conduta. Por isso que o senhor está aqui sempre, é da casa. Mas as pessoas só vão atrás de um movimento. Um bezerro. Um bezerro. Um bezerro. Porque, tipo assim, quando tem um culto normal, eu vou ficar em casa. E hoje, com o crescimento depois da pandemia da área da mídia, hoje virou um fast food religioso. Aí eu estou ouvindo lá, aí o pastor Adson Berto está descendo o cajado. Não, eu vou lá no pastor Delta, agora, ele está falando recebe. E aí eu vou ficar aqui no recebe, mas às vezes Deus queria o cajado para me consertar, porque a base desde o início Deus não alisou. Ele é misericórdia, mas ele é justiça. Pastor Delta, a gente está vivendo uma banalização do avivamento tão absurdo que o entretenimento torna pessoas a ter o direito de escolher consumismo. Quais são os programas televisivos que mais fazem sucesso na rede aberta? Reality show. Então, toda proposta de qualquer programa, seja cantar, qualquer coisa, o reality show tem poder. Por quê? Porque o reality show dá poder para quem escolher?
Para quem? O telespectador. Quem escolhe quem vai ficar sou eu, quem escolhe quem fica ou quem vai para o castigo sou eu. O problema está aqui. Qual é o grande problema? Nós estamos fazendo a mesma coisa atualmente no trânsito religioso. Ele vem aqui, ele diz assim, eu não gostei muito do estilo do pastor Delto e da pastora Renata. Eu vou escolher outro pastor. Eu não gostei daquele estilo daquela igreja. Por quê? Porque nós começamos a achar que estamos direito. Aí a Bíblia diz em Jeremias capítulo 3. O Senhor disse, eu vos darei pastores segundo o meu coração. Pegou ou não? Deus não diz assim, eu vou te dar direito de escolher. Não. Eu vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentarão com ciência e sabedoria. Pronto. Quando a ovelha começa a escolher pastor e pasto, significa que ela não é ovelha, é o anticristo. Eita! Pastor, ele vai cair na palavra de quinta-feira. Eu sou a porta das ovelhas, a reconstrução. Que a ovelha vai conhecer o seu pastor, é aquele que foi designado por Deus. A primeira porta que Neemias constrói, que não foi nem ele que construiu, foi o sacerdote, que lá no capítulo 3 não fala nem o nome dele, fala de um monte de nome. E a única que foi ungida, né? E a única que foi ungida. Todas as e a única que não tinha ferrolho e não tinha maçaneta. É isso aí. Então, por quê? Porque ali, na verdade, o que era a porta das ovelhas? Lá em João, capítulo 10, o que ele fala? Eu sou a porta. Aponta para Cristo. Aponta para Cristo. Ou seja, se não tiver renúncia, se não tiver transformação, se não tiver oração, como eu posso dizer que nós estamos vivendo um avivamento? E aí eu pergunto para você, então, você está vivendo um avivamento ou entretenimento? E esse excesso de dopamina que está no nosso meio? É absurdo, porque assim, a gente está vivendo um evangelho atual, que o que se define evangelho é a emoção, não a razão. E toda vez que você imprime a razão, você é mal compreendido porque você é insensato, você não ama, e é o contrário, o evangelho é raciocínio. Se a gente abrir João capítulo 6, verso 60, Jesus não está emotivo, Jesus está racional. A Bíblia diz que ele prega um sermão duro, e os discípulos dizem, dura esse sermão. Pergunta que não quer calar. Imagina Jonathan Edwards, o grande pregador, num domingo, pregando o título do sermão. O maior sermão que Jonathan Edwards pregou é pecadores na mão de um Deus irado. Tá doido? Lindo, fantástico. Você imagina um culto de domingo, Jonathan Edwards diz assim, meus irmãos, eu queria vos expor o texto a partir desse tema. Qual? Pecadores na mão de um Deus irado. Diz a história que enquanto ele fazia exposição, lia o sermão, a sensação da igreja era que a terra se abria, eles iam sendo engolidos e gritaria, e ele de cabeça abaixo, lendo o seu esboço. A pergunta que não quer calar, voltamos no início. O verdadeiro avivamento de Abacuque não começa dizendo ainda que a figueira não floresça, 3,17. Começa capítulo 1, verso 1, apresentando o quê? A sentença. Porque não tem, sem arrependimento a gente não acessa lugar nenhum. A gente vai viver da mesma maneira, viver nesse comodismo, e é o que a gente tem que bater em cima. Arrependei-vos, né? Sim. Você olha para os próprios avivalistas, né? Todos esses homens que nós falamos aí, eles tinham tempo de oração. Muito. Eles tinham tempo. Você pega John Wesley, ele andava a cavalo por terras ruins. Hoje nós temos George carro. Wakefield. Isso. Os caras... E era expulso, né? Chegava lá na Inglaterra, chegava numa cidade, eles eram expulso, né? John Wesley foi apedrejado numa cidade lá, não lembro agora o nome, não sei se você sabe de cabeça, foi expulso da cidade porque ele tinha andado quilômetros a cavalo para poder anunciar. Hoje, às vezes nós moramos até próximo da igreja e não temos coragem de vir na igreja, e às vezes por qualquer coisinha, choveu, fez frio, fez calor, e aí já eu não vou mais, está chovendo, mas que crente que é hoje? É de açúcar? George Wakefield evangelizou a cavalo às margens dos Estados Unidos. Os historiadores dizem que ele fez do cavalo dele o púlpito. Uau, eu já vi essa frase. Fez do cavalo dele o púlpito. A gente pega a nossa oração, né, pastor, de sexta-feira aqui. Como que é? É para toda a igreja. Vem Pedro, Tiago e João. E a liderança acaba não vindo. E esse é o grande problema. E a gente quer vir no domingo pedir, Senhor, derrama. Deus disse, como? Como que eu vou derramar? Porque Atos 2 só derramei porque tinha todo mundo lá. 120 estava reunido no mesmo lugar. E orando. O problema está aqui. Voltamos ao início.
Nenhum avivamento é startado sem uma vida de oração. O senhor sabe que a palavra oração, dentro da etimologia hebraica vertente, significa parto normal? Sabia disso? A palavra oração em hebraico traz a ideia de parto normal, contrações. Então, oração que não tem contração não é oração. Uau. Então, nesse sentido, a gente precisa ter um pouco mais de discernimento daquilo que está acontecendo. É isso aí. Falei um pouco antes com a Raquel, confia, mas confira. Isso aí. Entendeu? A gente tem que estar... Proverai, proverais. Porque Tiago vai falar para a gente, né? A gente não tem que examinar e também tem que praticar aquilo que está sendo ministrado. E nós precisamos criar raízes, né? Porque esse pula-pula, a gente começa a ouvir um monte de outras... a ovelha, né? Como eu disse, eu preguei na quinta-feira aqui sobre a porta, né? E Jesus é o sumo pastor, ele é a porta. A ovelha, e diz lá, entrará, sairá e achará pastagem. Sim. Então, se a ovelha ela precisa de uma pastagem, e eu já criei ovelha lá na comunidade terapêutica, ela não come qualquer grama. E quando ela vai para o pasto vizinho, ela talvez volta mal ou até morre, porque ela começa a se alimentar de outras coisas. O que tem acontecido hoje, que eu acho que é uma grande inimigo do avivamento, é a pessoa ir se alimentando, não cria raiz. O princípio é oração, mas ela não cria raiz, ela não cria base onde ela está, qualquer coisinha já é ponto de largar, abandonar. Imagina se nós fôssemos largar pelos problemas que nós já passamos. Se eu fosse largar o evangelho ou a igreja por causa que Deus não curou a minha filha, o milagre sou eu hoje, não é ela. Então, tipo assim, a gente vive hoje um evangelho banalizado, um evangelho frio, um avivamento que é mentiroso, que não existe, que é mais um entretenimento, né? Talvez vão me dar latada por causa disso, mas hoje, infelizmente, aqui eles têm buscado isso, brigado para isso, para ter base, para ter alicerce, para ter estrutura, para ter caminhamento na palavra, para estudar. Nós indicamos que tem muitos alunos aqui, tem muitos líderes nossos aqui que faz contigo teologia, mas por que eu peço? Por que a gente exige? Segunda-feira eu também abri uma turma para os que não têm condição, vem cá, eu vou dar uma aula gratuita para você e tal. Mas para quê? Para você estudar, para ter conhecimento, para não ficar ouvindo tanta balela. O que estamos ouvindo agora, nesses últimos dias, agora, da volta de Jesus, eu creio na volta de Jesus, ele está voltando, mas tem tanta banalização de grandes homens de cima do altar, homens de assédio e respeito, falando coisas que não tem nada a ver. Que não tem nada a ver, mas porque não tem conhecimento, não tem base. O trânsito, a saída, precisa tomar muito cuidado. Esse trânsito das ovelhas para lá e para cá. É verdade. Um pastor não precisa levantar cerca, ele precisa cuidar do seu pasto para que as suas ovelhas não saiam. Entretanto, como pastor há 23 anos, que comemora agora em abril, John Stott fala uma frase que é a base do meu ministério, pastor Delton. John Stott diz assim: não se preocupe quem entra e quem sai da sua igreja, se preocupe quem entra e quem sai do seu púlpito. Isso, uou, verdade. O que John Stott estava dizendo é: se você tiver um púlpito saudável, não se preocupe quem entra e quem sai da igreja. Uou. Agora, se o seu púlpito for doente. 2, a fonte de um avivamento não pode ser um entretenimento. Pergunta: o que tinha dentro do jardim? Tinha árvore da vida, árvore do bem e do mal, frutas deliciosas, sim ou não? Sim. Só que na virada do dia ele entrava por causa de quê? Fala no microfone. Para teu encontro. Com quem? Com Adão. Deus disse para ele: dentro do jardim tem frutas boas, mas na virada do dia, seu motivo de entrar no jardim não é o fruto. É um encontro. É um encontro comigo. O que eles estão perdendo hoje é isso. Eles não conseguem ter esse tempo e fala que não tem tempo, se perdendo com as coisas do dia. Eu não consigo parar para ter tempo com Deus. Esse é o problema. E quando eu entro, eu só quero falar. Aí eu falo, a hora que Deus vai falar, ele fala, e aí? É que na verdade ele está fazendo de Deus o terapeuta dele. Como ele está sem dinheiro para pagar o terapeuta, então ele faz de Deus o terapeuta. O que é maior hoje, né? A bênção ou a presença? Eu vou falar de novo para depois não achar que eu estou... E eu não tenho contra nada terapeuta, nada disso. Minha pós é em psicopedagogia. O problema está aqui. Deus não é ser terapeuta. Exato. Deus não é ser terapeuta. Onde você senta, desabafa, levanta e vai embora. Não é sobre isso. Essa transformação cultural e mental, dessa metanoia que eles têm que ter, de não só vir aqui querer algo, mas entregar algo, que eu vejo que é uma grande dificuldade. A gente, como líder de jovem, a gente consegue ver que eles não vêm para uma entrega, vêm esperando algo. Eu tenho uma alta expectativa. E a gente viu, falando, o Faia veio aqui, o apóstolo, ele falou, a questão não é só sobre a expectativa,
gente tem que ter também uma santa esperança. Porque se eu trago a memória o quê? O que me dá esperança, não o que me dá expectativa. Sobre isso. E essa questão, como que a gente traz isso para os jovens de hoje, e também para a comunidade toda, tirar essa cultura deles de eu quero algo, mas eu preciso entregar algo. A pergunta é, nós estamos vivendo um ativismo. Nunca foi apresentado o evangelho às pessoas da forma que ele precisa assim, ó, você precisa fazer. Vou te dar um exemplo. Outro dia, alguém entrou no meu gabinete e disse bem assim, pastor, eu estou me sentindo muito frio, desanimado. Por quê? Porque eu deixei de fazer. Eu falei, isso já define como é a sua vida espiritual. Quer dizer que você só está bem espiritualmente se você estiver fazendo alguma coisa? Entende a cabeça dele? A cabeça dele está resumida nas 2 horas de culto quando ele está fazendo alguma coisa. E as outras 22 horas? Em 3 vezes na semana, que só são 6 horas. 3 vezes na semana tem culto, 2 horas, 2 horas. Então ele só tem vida com Deus 6 horas de 7 dias da semana. O ativismo mostrou para ele que ele só tem vida espiritual se ele estiver na plataforma, com microfone, com crachá ou na escala. Jesus disse, não, vida com Deus não é aí. É aonde, Senhor? Entra no teu quarto. Acabou. No teu quarto. Essa questão de serviço, ela pega muito comigo. De não me perder nesse serviço do templo, querendo trocar ele, achando que eu estou adorando. Sobre isso. Eu venho servir, eu venho cumprir uma escala, eu venho estar num dia de oração, mas de fato, eu só estou vindo fazer um serviço ou meu coração está em adoração? Ofni e Finés, filhos de Eli, foram mortos por quê? E estavam fazendo o quê? Pergunta, eles viviam no ofício sacerdotal e foram para a guerra no ofício sacerdotal, carregando o quê? A arca, só que foram mortos. Eles nunca se perderam fora do templo ou fora das coisas, eles nunca foram uma boate. Eles se perderam no altar e se perderam com a arca nos ombros. Pegou ou não? Forte. O problema está aqui, tem gente perdido no altar e com a arca nos ombros. Exato, é como Lucas 15, a dracma perdida. É isso aí. Que é uma parábola só, dividida em 3 partes, né? Não são 3 parábolas, mas qual é o valor que ele perdeu maior? Que era o valor monetário. Perdeu a moeda dentro da própria casa. Nós temos perdido, na verdade, a essência dentro da própria casa. E é o que está acontecendo, porque a gente vê essas pessoas perdidas e falando sobre o avivamento. Porque é fácil falar. Faz barulho. Faz barulho. Nós nunca vivemos a geração que mais argumento tem. O que diz Lucas capítulo 10, verso 25? Olha o que diz Lucas 10, 25. E então veio um doutor da lei e colocou Jesus à prova, perguntando-lhe, como é que eu faço para herdar o reino dos céus? Doutor da lei, perguntando a Jesus, como é que eu faço para herdar o reino dos céus? Jesus olhou para ele e disse assim, antes de responder, faço 2 perguntas. O que está escrito na lei e o que você entende? Aí ele disse assim, amai a Deus sobre todas as coisas, o meu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus disse para ele assim, pronto, sua resposta aí, fazer isso e viverás. Jesus está dizendo, o problema seu não é responder, o seu problema é fazer. Sim. Verbo fazer. Então nossa geração nunca teve acesso a tantas respostas certas, mas tem dificuldade de fazer. Verbo. Verbo, fazer. Não consegue. Sair daqui, receber essa palavra e fazer. Aí não tem um tempo de oração, não tem uma intimidade com Deus para manter essa chama acesa. Isso. Não busca porque não consegue praticar. E às vezes quer imputar isso sobre a liderança. Total. Porque é muito mais fácil eu responsabilizar alguém. Responsabilizar. Você lembra Ana? Ana tinha um ventre cerrado. Tinha ou não tinha? Sim. Ela ia de ano em ano. Mesmo, o texto vai dizer que Penina irritava ela. Sim. Só que quando ela acessa o altar sem oferta do marido, com a oferta dela de fé, ela nunca culpou ninguém de não ir. Na verdade, ela usa o subterfúgio do problema para ser o motivo dela ir. Sim. Aonde? Ao altar. Quando o sacerdote passa e diz assim, você está embriagada, ela não se vitimiza. Ela não diz, o senhor é insensato, o senhor é insensível, não sabe do meu problema. Ela entende que avivamento é entender que meu líder não tem obrigação de saber dos meus problemas, mas eu tenho obrigação de revelar para ele. Uau. Ela disse, meu Senhor, não tenha a tua filha como embriagada. É por causa disso. Se ela fosse mimizenta, como a geração atual é, de um entretenimento, ela sairia de lá, colocaria na rede social, meu pastor me maltratou, a igreja não me entende, ai que não sei o que lá. Ela disse, ele não tinha obrigação de entender o que eu passava. Sim. Eu tinha obrigação de contar. Quando ela conta, ele abre a boca e diz assim,
Então vai para casa. Hoje mesmo você vai gerar. Liberou a palavra. Acabou. Porque eles acham que expondo isso, eles vão ter só uma exposição da vida dele. E não entende o que é a liderança. Mas por quê? Porque existem, né? Não, a gente não vai generalizar, mas liderança falida. Falida. E assim, é mais fácil apresentar um evangelho de babá do que pastoral. Sim. Porque o pastor não tem mamadeira e não tem chupeta. O pastor tem cajado e vara. Uou. É para puxar e para bater. Acabou. É o que a gente está esperando. Então, esse avivamento e essa discussão, avivamento e entretenimento, eu creio que, diante dessa discussão, vai trazer clareza para o pessoal que está nos ouvindo, né? Que não é só o barulho que anda acontecendo no nosso meio, mas sim, se não tiver a manifestação e a ação da igreja fora da igreja, é só Muito movimento. barulho, né? O pessoal quer a benção, mas não quer a presença. Mais alguma coisa, senhores? Só isso. Quero agradecer a participação do podcast Restaurar, agradecer a vocês, pastor Delto, pastora Renata. E meu desejo é que os telespectadores acompanhem esse podcast com a Bíblia aberta, papel, caneta e tudo que foi nutrido, repartido, dividido, vocês possam mergulhar cada vez mais. Deixo minha palavra dizendo a vocês que todo avivamento parte de uma vida de oração. E oração não é uma reza, oração é o suor da alma. Isso. Eu quero pedir para o senhor fazer não é uma merchandising aqui, mas eu acho importante. Nós estamos falando hoje que a verdade liberta, que nós precisamos orar, buscar. Então, por favor, faça aí a sua merchan aí da sua teologia, que é fantástica. Eu sou aluno. Obrigado. E eu posso dizer, né, a qualidade, o gabarito das aulas é Obrigado. Sem expressão. Eu sou diretor, reitor do Itepa Bible College. Esse ano a gente está comemorando 16 anos. São mais de 25 mil alunos formados no Brasil e fora dele. Hoje, atualmente, nós temos quase 3 mil alunos matriculados. O bacharel em teologia tem acesso em plataformas, tanto presencial em São Paulo, como uma plataforma sofisticada. Então, você que quer estudar no Itepa Bible College, você pode procurar o Itepa Bible College na rede social ou no meu Instagram. No meu Instagram tem uma bio lá, você clica e tem todo o link e informação. Nós levantamos a bandeira contra o analfabetismo bíblico. Então, você que quer aprender a palavra de Deus, vem para o Itepa Bible College. É isso aí, gente. Tamo junto. E diante disso, a gente, para dar esse encerramento, a gente vai agradecer, né, os nossos auxiliadores, Adson Belo, pastor Delto, gratidão por topar aí, estar conosco. Tamo e junto. também os nossos patrocinadores que ajudam a manter esse podcast. Hoje aqui vestindo o nosso pastorzão, The Laborers. Os trabalhadores, tem a Delore também, que nos auxilia, nos ajuda, a Mihassi Motors, que está sempre conosco aí, nos auxiliando. Então, você que tiver aí, dá uma passadinha lá e confira que tudo tinha melhor. Ser abençoado. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima. Valeu.